O goleiro Everson forçou a saída do Santos. Foi para a justiça. Não conseguiu. Diz agora que está arrependido e quer retomar a sua trajetória do clube. Mas grande parte da torcida não o quer mais. Será mesmo que ele é o grande vilão dessa história? Vamos refletir sobre esse assunto aqui no vídeo? Peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações também. De cara eu já quero a tua opinião aqui nos comentários. Especialmente se você é santista, mas vale para qualquer um, né? Um jogador que coloca o seu clube na justiça e não obtém êxito na ação. Dá para ter o cara de volta? Ou é uma relação que não tem mais reconciliação? Comenta aí o vídeo. A minha visão é a seguinte. O Everson buscou os seus direitos. Isso está claro. Qualquer trabalhador pode, a qualquer instante, buscar os seus direitos quando não são cumpridas cláusulas contratuais, quando o empregador não honra com aquilo que foi combinado, prometido. Então foi o caso do Everson. Na ação, o Everson alega que o Santos não está recolhendo o fundo de garantia por tempo de serviço, o popular FGTS, que o Santos não está pagando em dia os direitos de imagem, que correspondem a uma fatia muito grande do bolo de remuneração que cada jogador recebe. O Santos, na alegação do Everson, não cumpriu um acordo com os jogadores no corte salarial durante a pandemia. Os jogadores entendem que o combinado foi e, na prática, o clube efetuou um desconto muito maior, na casa dos 70%. Então, o Everson tinha base legal no entendimento do seu corpo jurídico, daqueles que o assessoram, daqueles que gerem a sua carreira, para entrar na justiça contra o clube e buscar o que entendia ser de direito. Então, a partir do momento que o clube não honra os seus compromissos mensais, obrigatórios, previstos em contrato, assinados, fica muito difícil você condenar o jogador que está buscando o que é de direito, aquilo que foi acertado no papel e no olho, quando a conversa existiu, quando o Santos foi lá e contratou o Everson. Então, assim, isso não dá para discutir. Eu não consigo condenar nenhum jogador que toma uma atitude como essa quando tem os seus direitos não atendidos. Ah, mas ele só tomou essa atitude porque ele tinha uma proposta do Galo, do Sampaoli, porque ele tinha uma outra situação engatilhada, como aconteceu com o Sacha. Por que outros jogadores não seguiram o mesmo caminho? Isso é de foro íntimo. Isso cada um decide como agir, pensa no que será para sua carreira, entende se é um passo importante a ser dado ou não, se ele pode ter prejuízos futuros. A gente sabe como é que funciona o mercado processando um clube, se isso pode refletir negativamente quando um outro clube tentar contratá-lo. Eu não vou entrar nessa seara. Cada um toma a sua decisão. Eu só quero aqui explicar, fazer esse preâmbulo antes de entrar nessa coisa da relação com a torcida, mostrar que na disputa, nas razões, nos argumentos, o Everson tem sim motivos para tomar a atitude que tomou. Não adianta, o clube deixou o bumbum na janela, você não paga em dia, você está sujeito a receber questionamentos como esse. O grande ponto aí, onde o Santos conseguiu a vitória jurídica, é que no contrato entre clube e jogador, ficou combinado o seguinte: qualquer litígio deve ser resolvido na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF. É um órgão da CBF administrativo que tenta fazer esse tipo de mediação e não levar para a justiça comum como o Everson fez. Nesse detalhe ele perdeu a ação, o Santos obteve êxito, foi competente ao enxergar essa falha da defesa do Everson, foi lá, ganhou, o contrato segue, o Everson inclusive tem que arcar com um alto custo agora das custas processuais, foi condenado a isso também, e aí a vida segue, o jogador continua tendo vínculo com o clube. Agora vamos para o próximo passo dessa história. Bom, o Everson não rompeu o contrato está lá, ele continua sendo um jogador do clube, ele continua sendo um ativo do clube. Porque quando o Everson diz, estou arrependido, quero reconstruir a minha história, quero começar tudo de novo, isso é importante que aconteça para ele, para que ele não fique tanto tempo longe dos gramados, para que ele não se desvalorize, e para o próprio clube, que investiu 4 milhões lá atrás. E deixar o Everson encostado é perder a possibilidade de uma negociação futura, de um retorno financeiro, além do retorno técnico que ele de alguma forma vinha dando em campo, o retorno financeiro desse investimento que foi feito no ano passado, em 2019, quando o Sampaoli foi lá e pediu a contratação. Então, santistas, vamos lá, vamos baixar um pouco porque
eu entendo que tem a irritação de um jogador que é tido como traidor e tal, mas vamos refletir sobre 2 pontos. Primeiro, o Santos está pagando em dia o Everson? O Santos está pagando em dia o seu elenco? O Santos está cumprindo, a diretoria, né, as figuras que hoje comandam o Santos, elas estão cumprindo tudo o que foi prometido com o elenco? Você sabe que não. Então, a partir desse instante, o Santos abre uma brecha, se coloca numa condição de vulnerabilidade para que isso aconteça. E aí vamos para o outro ponto dessa discussão. O Everson era um goleiro titular do Santos. Então você tem um reserva como o Vladimir, que acabou se machucando, que nunca passou a confiança que o santista esperava ver naquela posição. O João, caramba, é um menino, né? Acabou de chegar, tá ganhando as primeiras chances, tem pouquíssimos jogos como titular. E aí você tem o Everson de volta. Qual é a decisão mais racional? Vamos aqui pensar com uma cabeça profissional, do gestor, de quem tem que comandar o futebol, livre das paixões, entendendo que o torcedor tem voz e tem direito a opinar e se manifestar. Mas caramba, dos 3 goleiros citados aqui, qual é o mais qualificado? Em qual o Santos investiu mais? Qual deles tem a maior possibilidade de oferecer o retorno técnico e financeiro? É claro que é o Everson. Então qual é a solução? Você vai deixar o Everson encostado? Não serve mais, não queria jogar mais aqui. Isso fica da arquibancada para fora. Da arquibancada para fora, se o torcedor quiser mandar levar faixa, agora não porque as arquibancadas estão fechadas, mas quiser se manifestar em rede social, protestar, dizer não ao Everson, o torcedor vai fazer. Da porta do clube para dentro, o pensamento tem que ser profissional. Tem que olhar números, tem que olhar desempenho. Aliás, você quer um exemplo? O Neymar, no início da temporada do Paris Saint-Germain, deixou claro que queria sair, forçou uma saída do PSG, não conseguiu romper o contrato. O Barcelona não tinha também grana para fazer o investimento, para pagar a multa altíssima, e ele ficou no PSG contra a vontade. Inclusive ele deixou muito claro, eu não queria ficar, mas já que fiquei, vou fazer o melhor de mim aqui, o melhor possível para conquistar títulos. E fez uma grande temporada, ganhou todos os títulos na França, foi finalista vice-campeão da Champions, levou o Paris Saint-Germain a um degrau europeu que o clube ainda não tinha chegado na sua história de mais de 50 anos, então deu uma volta por cima em campo e o comportamento mudou. O jogador, ele dará a volta por cima. Qual é a única possibilidade que um jogador que entra em litígio com o clube ou com a torcida, qual é o único caminho que ele tem para mudar a situação? É jogando, é estando em campo, é mostrando comprometimento, é mostrando profissionalismo, e aí a situação se inverte. Então, eu só queria, acho que a minha intenção do vídeo aqui, além de dar a minha opinião, é que eu acho que essa temperatura precisa baixar um pouco do termômetro que eu tenho visto aqui de rede social, de santistas e tal, em relação ao Everson. Eu acho que existe um risco que às vezes, quando a gente é movido pela paixão, a gente não percebe, a gente não detecta, de inverter as coisas. É desagradável você ver um jogador titular pedir para deixar o clube porque tem algo supostamente engatilhado com outro clube? É muito desagradável, ninguém gosta dessa situação. Mas, convenhamos, qual é a parte errada da história? Quem é o vilão da história? É o Everson, que estava lá trabalhando sem receber? É o Everson que estava lá sentando com os demais jogadores para fazer um acordo com a diretoria e a diretoria não cumprindo o que prometeu, não cumprindo a palavra, o olho no olho virtual nesse caso, que foi tudo via aplicativo, não cumprindo aquilo que combinou com os caras? Ou quem está errado é o presidente Pérez, que faz essa gestão calamitosa, que cuida dessa irresponsável forma das finanças do clube, que não honra os compromissos, segundo os jogadores, os compromissos que assume com eles. Quem é o vilão da história? O santista sabe bem, mas às vezes movido ali pela paixão, pelo impulso, ele pode sem perceber inverter as coisas. Então eu queria colocar apenas a ordem natural das coisas. O grande responsável por tudo de ruim que acontece, e é muita coisa, hein? É muita coisa ruim que acontece hoje no Santos Futebol Clube, chama-se José Carlos Pérez. O caso Everson, o caso Sacha, o caso Marinho reclamando publicamente, Lucas Veríssimo reclamando, Gustavo Henrique da maneira que saiu, todos esses casos são efeitos colaterais da gestão Pérez. Isso não pode sair do horizonte, do olhar, da visão de qualquer torcedor santista.